Irmãos, normalmente nós estudamos a palavra de Deus sequencialmente. Na verdade, nós estamos estudando um pouco atipicamente. Nós estudamos sobre o Evangelho de João mês passado, e depois Deus vem nos conduzindo para outras coisas, nos fazendo meditar sobre outros assuntos de acordo com o nosso contexto, as nossas situações, as nossas próprias questões. Hoje nós vamos estudar essencialmente sobre os remédios para o coração aflito, porque a aflição está presente na nossa vida, na vida de muitos irmãos. Muitos irmãos têm sofrido com seus familiares, muitos irmãos têm sofrido com seus avós, homens, mulheres, têm sido afligidos pelas suas situações financeiras, têm sido afligidos pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias lutas. Muitos irmãos estão em um pouco de trevas e precisam da luz do Evangelho de Jesus Cristo para os reerguer. Muitos irmãos precisam de remédios para o seu coração, para o tempo da angústia, para o tempo em que às vezes parece que o Senhor não nos escuta. As aflições têm um poder absurdo de nos causar dores como de uma espada penetrando profundamente o coração. Essas aflições também fazem-nos ficar paralisados, sem saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Elas não nos deixam às vezes agir, pensar. Tudo que nós pensamos às vezes é escuridão. Alguns irmãos estão em dúvidas sobre o seu Senhor, sobre a palavra do seu Senhor, sobre as promessas do seu Senhor, sobre a vida, sobre o propósito, sobre onde eles estão, para o que eles foram criados. As aflições causam desesperança, porque muitas vezes nós estamos tão jogados nas trevas que nós não conseguimos ver a luz de Deus brilhando no fundo. Como diz o poema do William Cooper, nós não conseguimos ver o sorriso de Deus para nós, porque as densas trevas tampam os nossos olhos. As aflições também nos causam surdez. Pouco ouvimos sobre a palavra de Deus quando estamos com dores. Quando estamos aflitos, nós não conseguimos crer na palavra de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus não nos escuta. Por isso que várias vezes nos salmos há um clamor do salmista ao dizer: Senhor, aonde tu estás? Ou o outro clamor dizendo: Senhor, escuta. Ou como nós achamos em alguns profetas dizendo: Senhor, que habita nas sombras, porque está tão distante. Alguns escritores perguntam: Senhor, onde o Senhor está? Alguns autores da Bíblia também dizem: Senhor, até quando tu vais me despedaçar? Alguns autores dizem que suas lágrimas são como alimento para o seu coração. Mas, irmãos, por mais que as aflições e os problemas causem essas dores e esse estado de tristeza em nossas vidas, há esperança e auxílio na palavra de Deus. O nosso Deus é sim um Deus soberano. O nosso Deus é sim Criador dos céus e da terra, como nós cantamos, como nós lemos. O nosso Deus também é santo e terrível em suas obras. Ele é assustador em sua manifestação de grandeza, a ponto que nenhum homem que viu um pouco de sua santidade conseguiu permanecer em pé diante dele. Sim, o nosso Senhor é tudo isso, mas também o nosso Senhor é cheio de misericórdia.
O Senhor também cheio de graça, compaixão, amor pelo aflito. Ele escuta todas essas citações. Foi Ele que fez serem colocadas neste livro, para que nós nos lembremos que até nossos questionamentos, até nossas aflições, até nossas lágrimas, como diz Salmos, são contadas. Que cada dor que nós sentimos e a aflição que nós passamos, Deus está atento, Deus está de olho, Deus está cuidando. Deus é muito mais eficiente e eficaz do que um pai comum. Nós, como pais, somos rasos em cuidado. Somos nada perante o cuidado do nosso Deus. O nosso Deus é o próprio auxílio e a própria esperança do seu povo. Por isso Ele dá pelo menos 5 remédios para o coração aflito. E o primeiro deles é a sua soberania amorosa. A soberania amorosa que nós acabamos de ler em Isaías nos diz que Ele chama as estrelas pelos nomes, que Ele é forte em poder, e nenhuma delas faltará, e nenhuma delas deixará de obedecê-lo. O nosso Deus sabe de tudo e escuta tudo. O nosso Deus é atencioso em todas as coisas. O nosso Deus está de olho em nosso sofrimento. Por mais que o sofrimento nos diga, não, Deus não está olhando para mim. Não, Deus não se importa comigo. Não, quem sou eu para poder Deus me amar e cuidar da minha vida? A palavra de Deus diz que esse Deus é o Deus que dá força aos cansados, que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E a lógica é muito simples. Ele é a força. Ele tem o poder. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender quando nós estamos em sofrimento é que o nosso Deus controla tudo. Esse mundo não é por acaso. Esse mundo não está desgovernado como um carro que não tem motorista. Esse mundo está sob o absoluto controle do nosso Deus. Nossas vidas estão sob o controle absoluto do nosso Deus. As nossas lágrimas, irmãos, preste muito bem atenção. As lágrimas são contadas num pote por Deus. Cada lágrima que nós derramamos, lágrima que é tão fútil, é água. Deus as conta. Deus sabe melhor do que a gente quantas nós já derramamos. Deus escuta o seu clamor, por mais que seja afrontoso muitas vezes. Às vezes as pessoas confundem muito lamentação com murmuração. Murmuração é pecado. É você simplesmente reclamar de Deus, uma coisa que Deus lhe deu. Murmuração é uma ferramenta de socorro. Eu me lembro, por exemplo, quando um dos membros, na verdade o irmão do nosso pastor Jardel, faleceu. Eu me lembro que no mesmo dia a gente foi para o velório. E eu falei lá com o Jardel, depois eu subi, né? Se vocês nunca forem em Sobral, mas a casa do Jardel fica na mesma rua da igreja, só que subindo um pouquinho alto do morro. E quando eu cheguei lá, eu encontrei a mãe do Jardel, conversei com ela e ela desabou. Literalmente desabou nos meus braços. Fiquei lá durante um tempo e a pergunta dela era uma crente. Os irmãos que conhecem a irmã, a mãe do Jardel, é uma mulher incrível, é uma senhora maravilhosa, mas foi a única vez que eu não consegui falar nada. Ela simplesmente desabou e começou a questionar Deus. Por quê? Por quê? Por que você fez isso? Por que meu filho foi? Por que tinha que ser meu filho?
E ela dizendo dói, dói, direto, 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 isso por vários minutos. Isso é lamentação. Isso é o recurso que Deus deu para o seu povo. Deus, por quê? Deus, por quê? Porque isso é se direcionar e reconhecer, Deus, você tem um controle. Por que você fez isso? Deus, eu estou nas tuas mãos. Por que você fez isso? Então a lamentação é uma forte ferramenta de confissão para um Deus todo-poderoso, para um Deus que governa todas as coisas, para um Deus que nós habitamos na palma da sua mão. O texto que nós acabamos de ler, Isaías, diz que todas as nações são juntas, colocadas num balde, e elas são consideradas menos que nada. Não é nada, é menos que nada, é abaixo de nada. Então o coração aflito encontra descanso num Deus que criou todas as coisas e governa todas as coisas. Você pode questionar Deus. Você pode sim perguntar a Deus por quê? Porque isso é reconhecer de modo indireto, Deus, tudo está nas tuas mãos, tudo a ti pertence. Eu nunca vi um crente que lamenta abandonar Deus. Porque mesmo ele lamentando, como eu vi na mãe do Jardel, dias depois, ela estava reconhecendo que Deus controla todas as coisas. Que Ele estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que a vida dela não a pertence. E que a vida dela é toda assistida por Deus. Então, irmãos, a primeira coisa é confie em Deus. Clamem a Deus. Quando estiverem aflitos, sim, vocês podem, Senhor, por quê? Porque isso é uma confissão. É uma confissão de quem Deus é, que Ele está cuidando da sua vida. Irmãos, primeiro remédio. Você está debaixo do controle de Deus. O seu sofrimento está debaixo do controle de Deus. Ele determinou o momento para ela acontecer, mas também determinou o tempo dela encerrar. Eu lembro também de Davi, quando Davi transgride o mandamento do Senhor, e o anjo vai até Davi e propõe uma sinuca de bico para Davi. Que é o seguinte: Davi, você vai ser punido, mas escolha em qual das circunstâncias você vai ser punido. Ou pelas mãos dos teus inimigos, ou nas minhas. O que você acha que Davi escolheu? Nas tuas, Senhor. Porque nas tuas eu encontro misericórdia. Eu encontro paz. E ele preferiu sofrer nas mãos de Deus do que longe de Deus. Davi sabia que Deus é o governador do mundo. Mas não um governador tirano, mas um governador de amor. Que ama o seu povo. Que cuida do seu povo. E quer o bem do seu povo. Então olhem para o governo de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso são sinônimos de poder dentro de Salmos. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, Tu é todo poderoso, então eu posso me esconder no Senhor. Segundo lugar, segundo remédio, é sabermos que tudo é para o nosso bem. Vamos para Salmo 57, versículo 2. Salmo 57, versículo 2.
Salmo 57, versículo 2, diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Aquele que é alto, que é grande em poder, executa tudo por mim, para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os decretos de Deus não é simplesmente uma doutrina fria e de debates. É uma doutrina também que nós encontramos descanso. Porque Ele executa tudo por amor a nós. Às vezes nós focamos, né? Deus faz tudo para a sua glória, né? Deus faz tudo para a sua glória. Deus honra o seu nome para a sua glória. Deus nos salvou para a sua glória. Nos elegeu para a sua glória. Mas nós isolamos ao outro lado da moeda, que é Deus executar essas coisas por amor ao seu povo. Deus ama o seu povo, por isso Ele trabalha pelo seu povo. Deus é o Senhor dos exércitos que protege o seu povo. Deus é o Deus da guerra, como é chamado nos profetas, porque Ele é o combatente do seu povo. Davi não representa eu e você vencendo dificuldades no mundo. Davi representa o nosso Messias, Jesus Cristo, vencendo as nossas batalhas em nosso favor, para nos proteger. Deus executa tudo por amor a nós. Então, irmãos, segunda coisa, o sofrimento não é porque Deus odeia você. As aflições, as dificuldades e os embates não é porque Deus desprezou você. É porque Ele quer o seu bem. E assim como o remédio que a gente toma ruim, aquela miserável daquela dipirona, todo treco ruim. Assim como a gente precisa tomar remédios ruins para que a gente melhore, para que as dores passem, assim também são as aflições e as provações que são enviadas. Elas não são enviadas por acidente, não é porque Deus olhou, vou punir aqui por meio de um sofrimento. Não. Deus olhou e disse, ele tem uma coisa, ou ela tem uma coisa que ela precisa abandonar, que ele ou ela precisa crescer. E é por meio do sofrimento. Se você não ouve pela palavra, se você não aprende por meio dela, Martinho Lutero diz, uma das melhores escolas que nenhum colégio de teologia vai ensinar é o sofrimento. O sofrimento nos ensina coisas que nós não aprendemos em livros. O sofrimento nos ensina coisas que nós não aprendemos muitas vezes em culto. O sofrimento nos ensina a depender de Deus de uma forma que nós não aprenderíamos na situação normal, no conforto da nossa casa, sentado, indo tudo bem. Por isso que eu disse, é como um remédio ruim que a gente precisa tomar para poder melhorar. Assim são as aflições também. Nós precisamos crescer na nossa fé, nós precisamos crescer em maturidade, nós precisamos nos parecer com Jesus. E se Deus ama você, Ele vai fazer você se parecer com Jesus. E não pense que não é por meio do sofrimento. Porque até mesmo o nosso Senhor Jesus foi triturado como um grão, como a soja, como a oliva que era espremida. Foi o nosso Senhor. Então, se nós somos crentes, Deus nos ama. E por amar, Ele vai enviar o sofrimento para crescermos. Desde o pequeno sofrimento até os maiores sofrimentos. Deus quer trabalhar na sua vida. Ele vai utilizar o sofrimento para isso.
porque ele quer o seu bem, e o seu bem é se parecer com o seu mestre, com o seu Senhor. O sofrimento é como um médico, que para poder dar a cura ou a melhoria, ou ele precisa fazer uma cirurgia dolorosa, ou ele precisa dar uma notícia ruim. Por isso que às vezes a gente tem medo, né, homens, de ir para o médico. Que tem aquele ditado, né? Se eu não fui para o médico, então eu não estou doente. Mas às vezes os homens são medrosos para ir para o médico por causa disso. Vai que eu estou doente, como vai ficar a minha esposa? Mas o médico precisa dar a má notícia e o médico precisa fazer a cirurgia dolorosa. Então ele vai fazer isso para que a gente fique curado sem a doença. Sofrimentos são assim. Eles trabalham para o nosso bem. Por isso que o irmão do nosso Senhor, Tiago, diz: alegrem-se nas provações. Não ficar sorrindo, mas tenham contentamento. Senhor, eu estou nas tuas mãos e eu sei que esse sofrimento é para o meu bem. Em terceiro lugar, a oração é o nosso meio de comunicação e de nos esconder. Se os irmãos prestarem atenção em Salmo 57, versículo 2, vocês vão ver na primeira parte dizendo: clamarei ao Altíssimo. Então ele está fazendo uma oração. Se os irmãos forem agora para o Salmo 118, versículo 5. Salmo 118, versículo 5, diz assim: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Salmo 120, versículo 1, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. A oração não é simplesmente, irmãos, uma forma da gente pedir bens materiais. Nós oramos pouco porque nós reduzimos a oração. Como nós estamos vendo nas quartas, existe muita coisa sobre oração. E uma das coisas que nós temos como benefício do sacrifício do nosso Redentor é o livre acesso ao nosso Deus. Ímpio não tem isso aqui. Se você não crê em Jesus, você não tem isso aqui. Isso é um privilégio para o povo de Deus, que Jesus Cristo conquistou na cruz. E por isso, nós podemos orar a Deus e Ele nos escuta. Deus, dói o meu coração. Deus, o meu familiar está mal. Deus, a situação do meu relacionamento está passando por um caos. Deus, eu estou com uma tristeza absurda. Me ajuda. É para isso que serve a oração. Socorro. Auxílio. Você não vai passar pelo sofrimento sozinho. Você não vai passar pelas aflições sozinha. Deus é o seu socorro. Deus está usando a aflição para que você tenha mais fé nele. Se apegue ao seu caráter, às suas promessas, a quem Ele é, ao que Ele fez por você. Então, quando está em aflição, Deus, socorro, é isso que Ele quer de você. Que você se renda, que você diga: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho forças. Deus quer que você vá até Ele e diga isso: eu não consigo, me ajuda. Porque isso é o papel da oração. A lamentação é uma oração. Os salmos de angústia são orações, são louvores de uma alma que está dependendo e carecendo de Deus. Então ore, busque a Deus, clame a Deus. Deus, me ajude, socorro. Ou faça como Pedro: Senhor, salva-me. Jesus não olhou para o tamanho da oração de Pedro.
Jesus apenas escutou: Senhor, salva-me. 2 palavras. Uma frase pequena. E uma criança de 2, 3 anos vai memorizar ela: Senhor, salva-me. A resposta de Jesus foi a mão entrando dentro da água e puxando Pedro. Pedro, por que duvidas? Esse é o poder do Senhor. O Senhor quer que você olhe para Ele, porque a sua mão vai invadir a criação e vai resgatar você da sua situação. Em penúltimo lugar, Cristo é o lugar que devemos correr em nossas aflições. Vamos para Mateus 11, 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Numa quarta nós estudamos isso aqui muito bem. Mas a coisa que eu quero destacar para os irmãos é que um dos remédios para enfrentarmos as aflições e as dores é correr para quem entende melhor das dores. Para aquele que foi chamado de homem de dores. Homem que sabe o que é padecer. Para aquele que foi abandonado, rejeitado, espancado, foi assassinado cruelmente em meio aos bandidos. Nós precisamos correr para quem entende de dor. O meu e o seu sofrimento não chegam perto do nosso Senhor. Para aquele que provou um abandono que eu e você nunca vamos saber o que é. Para aquele que disse que foi abandonado na cruz, ele entende o que é dor. E ele sofreu tudo isso para ser um sumo sacerdote que se compadece dos aflitos. E essa palavra compadece é muito interessante no grego, porque é a imagem de alguém se sentando do lado, ou a imagem de alguém andando do lado. Então, quando o autor de Hebreus diz, ele é um sumo sacerdote que se compadece, ele está dizendo, Jesus se coloca ao seu lado na hora do sofrimento. Então não fuja para outros lugares. Vá até Jesus. Para aqueles que estão cansados do sofrimento, das dificuldades, das dores, Jesus é o único que vai te entender perfeitamente. Vai te ouvir perfeitamente. E vai te restaurar perfeitamente. A palavra de Deus diz, olhai para mim. A palavra de Deus diz, vinde a mim. A palavra de Deus diz, bebei de mim. A palavra de Deus também diz, comei de mim. A palavra de Deus diz, sacie-se em mim. Jesus Cristo é aquele que vai te entender perfeitamente. Foi o único que me entendeu.
Em minha depressão, quando todas as coisas estavam escuras, por meses a fio, e a Viviane já estava comigo do meu lado, ninguém me entendia. Simplesmente era uma dor, simplesmente era uma sensação de escuridão, o desejo de isolar-se, frustração, desespero. O único que colocou-se ao meu lado foi Jesus. Mas não porque eu sou especial, mas porque Ele entende dos aflitos. E Ele me ergueu do lamaçal e me colocou numa rocha firme. Hoje eu passo pelos mesmos dias difíceis, nas crises, mas é o mesmo Jesus que diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o mesmo Jesus que diz que o seu Espírito Santo está como um selo cravado em mim que não sai. Eu não posso me perder, porque eu fui achado. Os aflitos, irmãos, irmãs, vocês foram achados. Vocês foram achados. Jesus está com vocês todos os dias. Ele é o descanso de vocês. Ele é a paz de vocês. Ele é o único que pode dar segurança eterna para vocês. O nosso amado Senhor Jesus é tudo que vocês precisam. Em penúltimo lugar, ou em último lugar, a igreja local é onde encontramos alegria. Vamos para Salmo 16, versículo 3. Salmo 16, 3. Versículo 11 também. Vamos para o versículo 11 primeiro. Diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. O Salmo 16, ele é um salmo de confiança e felicidade do crente, daquele que foi alcançado por Deus. E um dos seus pontos de felicidade, de alegria, é na presença de Deus. A presença de Deus se manifesta de várias formas. Uma delas é a oração, a segunda é a palavra, e em terceiro lugar é o culto. É o culto. Quando nós lemos as cartas no livro de Apocalipse, nós vemos o Senhor Jesus andando no meio da igreja. Quando nós vemos o final do Evangelho de João, nós vemos que o Senhor Jesus aparecia só nos domingos e quando os discípulos estavam reunidos nos domingos. Nós vemos também o Senhor Jesus aparecendo na festa de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos unanimemente em oração. Então, irmãos, o Senhor Jesus se apresenta de uma maneira grandiosa na reunião da igreja. A igreja é uma ferramenta para nos manter animados, fortalecidos. É uma ferramenta para nos manter motivados, seguros, para alimentar nossa fé. Deus não quer que seu povo se isole quando está em aflição. Deus não quer que o seu povo fique nas sombras da tristeza. Um dos remédios para vencermos as nossas aflições e tristezas é estar no meio do povo de Deus, na presença de Deus, onde o nosso coração se enche de alegria. O dia do Senhor não é qualquer dia. O domingo não é qualquer dia.
O domingo é o dia que nós desfrutamos da presença do Senhor de uma forma maior, mais grandiosa, mais plena, mais santa do que os outros dias. Onde o nosso coração aquece mais do que os outros dias. A presença do Senhor no meio do seu povo restaura os aflitos, fortalece os cansados e alivia o fardo dos sobrecarregados. Se os irmãos lembrarem da história de Elias, vocês normalmente vão se lembrar da história de Elias zombando dos falsos profetas, sendo sarcástico e irônico. Que normalmente o pessoal condena, né? Ser sarcástico e irônico. Mas Elias foi sarcástico e irônico e outros também, os heróis da fé também. Ele diz, vamos ver, clame mais alto aí para ver se o seu Deus atende vocês. Nós reconhecemos também Elias pela oração. Senhor, não vai chover aqui durante 7 anos. E durante 7 anos não choveu. Na literatura antiga é registrado que 7 anos não choveu. Isso é impressionante. Nós nos lembramos dos milagres que Elias fez, mas nós nos esquecemos muitas vezes que Elias também foi um covarde, presunçoso, e que também foi alguém depressivo. Ficou muito triste. Entendo a depressão aqui no sentido de tristeza profunda, não da doença. Ele ficou muito triste. Ele pediu a morte. Ele não queria comer. E a terceira coisa, ele foi para uma caverna. Ficar sozinho. Porque ele dizia na cabeça dele, não, tem só eu aqui. Só que uma das primeiras ações de Deus foi alimentar Elias e tirar Elias da caverna. Porque se isolar não é remédio. Se isolar só se aprofunda mais. Piora mais a situação. Fica mais sem forças, e aí é só ladeira abaixo. Por isso que Deus dá como remédio a presença dele no meio do seu povo. Dá aos crentes que realmente foram transformados o privilégio de viver com o seu povo, para receber perdão dos seus pecados, ter o coração restaurado, serem novamente animados e dizer, vai passar esse problema, vai passar essa aflição, você vai vencer também as tribulações, porque você confia no Redentor, que já venceu o mundo e que é a sua esperança. Então não se afunde sozinho. Não se esconda sozinha. Busque o povo de Deus. Fique no meio do povo de Deus. Ouça Deus dizendo, venha. E depois que Elias escuta a voz do Senhor, e ele sai da caverna, Deus repreende Elias dizendo, não tem só você aqui, Elias. Tem mais 7.000. Mas ao mesmo tempo, ele se revela dizendo, eu sou tudo para você, Elias. Não importa. Deus é tudo para a gente. Deus é tudo que nós precisamos. Então, irmãos, para encerrarmos, esperem no Senhor. Confiem no Senhor. Não desprezem as armas que o Senhor nos dá. Não desprezem os remédios que Deus nos dá para enfrentarmos tristeza, aflições, tribulações. Deus, mais do que muitos cientistas, muitos da nossa época moderna, com uma terapia baixa, rasa, entende muitas vezes do nosso coração. Nem tudo é doença. Nem tudo é complicações do nosso corpo. Muitas vezes nós precisamos largar de sermos naturalistas, ou seja, apenas enxergarmos a matéria e começarmos a enxergar que nós também somos alma. Que muitas vezes o nosso problema é de coração, é muitas vezes Deus tratando. As nossas aflições também são isso. Todas as outras ciências têm os seus lugares.
Mas nós não podemos ser nenhum nem outro. Ou corrermos só para um ou só para o outro. Deus nos chama a sermos restaurados pela sua palavra. A sermos tratados primeiramente pela sua palavra. Senão nós não teríamos esses recursos. Senão ele não diria que é o socorro para o coração aflito. Senão ele não teria dito que ele é a própria solução para o coração aflito. Que a oração é um remédio também para o coração aflito e ansioso. Ele não teria dito todas essas coisas. Ele não teria feito o Senhor Jesus Cristo vir até a terra para morrer e ser o homem que se coloca ao nosso lado nas aflições. Então, esperem também no Senhor. Confiem também no Senhor. E usem as outras coisas confiando e esperando no Senhor. Tenham fé no Senhor. Se o seu coração está aflito, Deus vai resolver. Saiba que tem um período para começar e um período para terminar. O que Deus quer de você é espera. Confia. E seja trabalhado. Você é como um barro nas mãos de um oleiro que ele está moldando você. E você se lembra muito bem dessa ilustração do Senhor no Antigo Testamento. A coisa que mais me comove não é nem estar nas mãos do oleiro. A coisa que mais me impressiona naquele conto é quebrar nas mãos do oleiro. Não importa se eu quebrei. Não importa se o meu coração quebrou. Eu quebrei nas mãos de Deus. E isso basta. Isso é suficiente. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos restaurar.